Sejam bem-vindos ao programa Gabinete. Eu sou o pastor Álvaro Cruz, pastor da Igreja Ministério Fronteira, na Barra da Tijuca, e você é nosso convidado para conhecer a nossa igreja. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas têm muita preocupação com a alimentação. Esse alimento contém ou não contém glúten? Outras pessoas dizem, eu sofro de intolerância à lactose. Aqueles que sofrem de intolerância à frutose. São tantos os conflitos nessa área alimentar que cada vez está ficando mais complicado a gente se relacionar com a comida. Isso sem falar naqueles que consomem a chamada fast food, que é mais junk food do que qualquer outra coisa. Alguns dizem, você é aquilo que você come. Eu até entendo essa preocupação com a alimentação relacionada à nossa saúde. Mas existe algo muito mais importante que nós precisamos também ter preocupação com a alimentação. E a minha pergunta para você é, do que você alimenta a sua alma? Isso mesmo, do que você alimenta a sua alma? Como você nutre a sua alma? Você sabe que Deus criou o homem e deu ao homem uma substância material que é o nosso corpo, mas também deu a ele uma substância imaterial. E essa substância imaterial se traduz em alma e espírito. A alma é a vida do nosso corpo e quando ela se retira, o corpo morre. E o que é a alma? A alma são nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos. A alma é a nossa essência. O nosso corpo é tão somente a interface entre o mundo que nós estamos inseridos e a nossa alma, porque são os nossos sentidos que percebem o mundo aonde nós estamos vivendo. A alma, ela veio a existir como resultado de Deus haver soprado no homem o sopro de vida. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A alma, ela é eterna. O nosso corpo, quando morre, ele vai se decompor, ele vai se deteriorar. Porque, como eu acabei de ler, o homem vem do pó da terra. Agora, a alma, ela é eterna e eu e você precisamos decidir aonde a nossa alma vai passar esta eternidade. E é por isso que nós temos que ter essa preocupação sobre o que nós estamos trazendo como alimento para a nossa alma. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 7, está escrito: A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então eu quero pensar com você sobre este versículo. Nós alimentamos a nossa alma. Consequentemente, há almas que estão saciadas, mas também há almas que estão famintas, dependendo do tipo de alimento que você escolheu para nutrir a sua alma. Somos eu e você quem decidimos o que é que a nossa alma vai receber como alimento. E é claro que dependendo da nossa escolha, é a alma também que vai arcar com as consequências desta escolha. Quem está bem alimentado não tem fome. Mas quem não se alimenta pode morrer de inanição. E como é que nós, então, alimentamos a nossa alma? Eu já mencionei, a interface entre a nossa alma e o mundo são os nossos sentidos. Ou seja, visão, audição, olfato
tato e paladar. A Bíblia nos alerta que os nossos olhos são a janela da alma. E ela declara, se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, terríveis serão estas trevas. O que nós estamos vendo na atualidade, onde nós temos disponíveis todo e qualquer tipo de informação? Num celular, num tablet, como eu estou segurando, na televisão, nas mídias sociais, na internet, a gente pode escolher o que a gente quer ver. Mas, infelizmente, muita gente tem escolhido comida podre. Muita gente usa os seus olhos para navegar em sites pornográficos. Muita gente usa os seus olhos para observar qualquer tipo de violência. E com isso vai trazendo para a sua alma uma necessidade, uma fome de algo que verdadeiramente venha a alimentá-la. Nós precisamos alimentar a nossa alma com os alimentos que a Bíblia fala. E olha só, a Bíblia menciona pão, água, vinho, azeites, cereais. Ou seja, nós precisamos alimentar a nossa alma com paz, amor, mansidão, esperança, alegria. E a gente não vai conseguir este tipo de alimento se nós não formos muito seletivos. Nós precisamos trazer para a nossa alma uma alimentação balanceada, sem exagero, equilibrada. Porque, como eu acabei de ler, a alma farta, saciada, ela vai pisar favo de mel. E mel, em hebraico, significa gotejar, favo de mel, gotejar, fluxo de mel, que era um dos alimentos preferidos dos tempos bíblicos, encontrados muito comumente em árvores, em rochas, e você sabe até em carcaças de animais, como você vê no livro de Juízes. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos e a ganância, que é idolatria. O pecado vai saciar os nossos instintos. O pecado vai saciar a nossa concupiscência carnal, ou seja, a vontade da carne. Mas o pecado alimenta a nossa alma de forma errada. É o tipo de alimento que faz com que nós nos afastemos de Deus. E nós precisamos aprender a pisar, a desprezar, a submeter até favos de mel quando a nossa alma está saciada em Deus, com a palavra da verdade, com a comunhão e intimidade que nós precisamos criar com Deus, com a alegria que temos de ir à igreja para participar de cultos de adoração, quando a realização que advém do fato de nós trabalharmos na obra do Senhor em prol da expansão do reino dos céus. Então, essa alma alimentada vai pisar até aquilo que parece para a gente que é bom, como o mel. E o pecado, acredite, é bom, mas a minha alma não vai ter necessidade dele, porque ela vai estar plenamente alimentada com o pão da palavra de Deus, com o azeite do Espírito Santo, com o vinho da alegria que só existe no Senhor. E eu e você temos autoridade para vencermos essa inclinação para o pecado. A Bíblia diz que para a alma faminta, todo amargo é doce. A alma sem Deus aceita se alimentar de qualquer coisa, de migalhas, de ensinamentos falsos, carente, frágil. E aí ela vai se voltar para os chamados prazeres do mundo, vícios,
vão se tornar coisas agradáveis. As drogas serão excitantes para dar um estímulo para a vida. O sexo ilícito, tão propagado pela nossa sociedade atual, vai se tornar desejável. A alma faminta, ela se conforma com uma vida infeliz, com um casamento desestruturado, com uma carreira medíocre, com finanças falimentares, porque para ela tudo amargo é doce. Isaías, no capítulo 5, versículo 20, traz escrito assim: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. A inversão dos verdadeiros valores. Você quer alimentar a sua alma? Alimente-a em Deus. Salmos 107, versículo 9 diz assim: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente a alma faminta. Deus alimenta a alma faminta. Deus torna a alma faminta em uma alma saciada. Do que é que você tem fome? Paz, alegria, amor, saúde, bens, domínio próprio. Do que você tem fome? Uma coisa eu declaro com certeza: Deus quer fartar, saciar a sua alma. Que nós tenhamos sempre a preocupação de alimentarmos as nossas almas em Deus. Que assim seja. Até o nosso próximo programa Gabinete. Deus abençoe a sua vida.